Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa segunda correção, semana 2, do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A unidade temática Conexões e Escalas. O tema Regionalização da África e da América. Sabemos que para regionalizar, ou dividir ou agrupar uma área, utiliza-se critérios, seja eles físicos ou naturais, históricos ou culturais. A América é regionalizada de duas formas: a regionalização da América com base nos aspectos físicos naturais é América do Norte, América Central e América do Sul. A regionalização da América com base nos aspectos histórico-cultural é América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Latina foi colonizada por espanhóis e portugueses, portanto, as línguas oficiais dessa região são português e espanhol. A América Latina foi colônia de exploração por muitos anos, utilizou-se a mão de obra escrava e explorou toda a matéria-prima aqui, retirando todas as suas riquezas e levando para a Europa. Já a América Anglo-Saxônica, ela foi colônia de povoamento, colonizada por ingleses e franceses. Portanto, a língua oficial dessa região é inglês e nessa região, composta por Canadá e Estados Unidos, o tipo de colonização ali foi colônia de povoamento, ou seja, o uso de mão de obra livre, e os ingleses foram para povoar, morar e desenvolver a riqueza naquele local. O continente africano é constituído por 54 países independentes. A regionalização do continente africano por critério de localização dos países são África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. A regionalização da África, com base nos critérios étnicos, históricos e culturais, são África do Norte e África Subsaariana. Na África do Norte, predomina-se a população árabe, de origem islâmica. Podemos destacar, por exemplo, o país Egito e Marrocos. Na África Subsaariana, porção sul do deserto Saara, predomina-se a população negra de várias etnias. Nessa região, há grandes contrastes econômicos, como um país emergente, a África do Sul, e países muito pobres, como Congo e Somália. Atividade 1, responda. Colocou-se o planisfério, oceanos e continentes 2003. Percebe-se que temos todos os continentes, América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, e os oceanos. Dentro desse planisfério existem linhas imaginárias dividindo e separando as áreas do nosso planeta. O principal meridiano chama-se Greenwich, esse que divide a Terra em hemisfério ocidental e leste, e a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Pergunta-se, com base no meridiano de Greenwich, em qual hemisfério está localizado o continente americano? No hemisfério ocidental. Atividade 1, letra B. Qual oceano separa a América da Ásia e a América da Europa e da África? O Oceano Pacífico separa a América da Ásia. O Oceano Atlântico separa a América da Europa e da África. Atividade 1, letra C. Quais os principais paralelos cortam o continente americano? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Podemos perceber que existe uma grande extensão territorial do norte ao sul do continente americano. Portanto, passa várias linhas imaginárias traçadas sobre eles, e é por isso que existe uma diversidade climática e vegetal desse continente. Atividade 2. O Brasil pertence a qual regionalização? Se regionalizarmos a América pela parte territorial, América do Norte e América Central e América do Sul, qual regionalização faz parte? O Brasil pertence à América do Sul. Atividade 2, letra B. Se regionalizarmos a América pela parte histórico-cultural, América Latina e América Anglo-Saxônica, o Brasil pertence à América Latina.
Atividade 3, responda. Em quais hemisférios está localizado o continente africano, tendo como referência a linha do Equador? Se a linha do Equador passa aqui pela metade, ele vai estar localizado no hemisfério norte setentrional e no hemisfério sul meridional. 3, letra B. Em qual hemisfério está localizada a maior parte do continente africano, tendo como referência o meridiano de Greenwich? No hemisfério oriental, ou seja, leste. C. Que oceanos banham a África a leste e a oeste? A leste banha-se o Oceano Atlântico e a oeste o Oceano Índico. Atividade 4. Foi colocada uma charge e pergunta-se qual mensagem essa charge nos transmite? Dá para ver que existe o continente americano, o africano e o europeu. Essa charge nos transmite uma crítica com relação ao processo de exploração colonial e ao cúmulo de riquezas por parte dos países do norte. O continente latino-americano, que foi colonizado no século XVI ao XVIII, e a África, que foi colonizada por volta do século XIX. Hoje, esses continentes sofrem as consequências dessa colonização com atraso econômico e dependência econômica. A América Latina, por exemplo, e a África são altamente dependentes da economia dos Estados Unidos e da União Europeia. 5. Faça uma pesquisa sobre alguma manifestação cultural que acontece no município onde mora. Indique suas origens e os elementos que fazem parte dessa manifestação cultural. Verifique a influência de aspectos da cultura dos povos originários que habitavam o território brasileiro, índios, e os povos colonizadores. É um estado que apresenta várias manifestações culturais, pois foi palco de história de processo de colonização, onde colonizou-se índios e negros africanos. Então, como resposta, eu vou colocar a festa do Congado. O Congado é uma manifestação cultural e religiosa de influência africana, celebrada em algumas regiões do Brasil. O Congado iniciou-se na África, no país do Congo, inspirado-se no cortejo aos reis congos, que era uma expressão de agradecimento do povo aos seus governantes. Ao receber a colonização portuguesa, vários africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos e acabaram trazendo essa tradição e mesclando com a cultura local. Em Alpinópolis, sul de Minas Gerais, essa tradição perpetua há anos. Tradicionalmente, a abertura oficial do evento ocorre no dia 24 de dezembro. Assim, o folclore e a religiosidade são manifestados com muitos simbolismos pelos ternos do Congo e Moçambique, pastores, pastorinhas e cavalhada. A festa do reinado faz parte da história de Alpinópolis. São 4 dias de uma imensa festança que concentra um dos maiores números de congradeiros e moçambiqueiros do estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Aproveite-se para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as próximas correções. Um grande abraço da professora Welma Pereira. Fique com Deus.